Bem-vindos ao podcast Nova Física com o Dr. Cláudio Nassif, que é autor da nova teoria da relatividade e, além disso, possui mais de 40 artigos publicados e é autor do paper mais popular do mundo. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. Prazer. Dr. Cláudio, para que nós consigamos aqui iniciar esse primeiro episódio desse podcast, como a física clássica de Newton concebia o espaço e o tempo e o que significava dizer que eram absolutos? A questão do tempo é algo assim muito intuitivo, porque a gente tem a noção ilusória de que o tempo é absoluto, de que o tempo não depende do movimento, de que o tempo é algo que existe o tempo se a gente não existisse? A pergunta é, existe o tempo se a gente não existisse? A verdade é que, segundo Isaac Newton, o tempo continuaria existindo normalmente, fluindo normalmente, do infinitamente passado para o futuro. Ou seja, não depende da sequência de acontecimentos. Eu perguntaria aqui até para ela novamente, o tempo não estaria ligado, esse tempo absoluto, a uma espécie de um espaço absoluto? Essa questão, a gente pode até levantar essa questão. O tempo está correndo. E o tempo é uma sequência de acontecimentos. Por ser uma sequência de acontecimentos, a gente tem que colocar o observador e a matéria, o palco que é a matéria, o movimento. Imagina tempo sem movimento, sem matéria, sem nada. É o que Newton, a noção de tempo, é um tic-tac absoluto que não depende do movimento, inflexível, rígido. Isso não tem sentido, mas está na nossa consciência. Vocês estão entendendo? Então, esse é o grande problema. Superar esse paradigma clássico que foi infiltrado na nossa mente durante 300 anos. Basicamente, o tempo seria como se fosse um palco imóvel. Um palco imóvel no sentido de que não depende do observador, não depende da matéria, não depende de nada. Ele é absoluto, ele flui do passado para o futuro. Um tic-tac que é simultâneo, em todas as partes o tempo está sendo o mesmo, em toda parte do universo, em todos os pontos, em todas as galáxias, em todas as estrelas. O tempo meu tempo mesmo da estrela. Olha, se tem uma estrela que está a 4,2 anos-luz da Terra, 4,2 anos-luz, significa que a luz vai levar 4,2 anos para chegar aqui, Alfa Centauros. Esse tempo de 4,2 anos é o tempo que ela leva. Então, quando você olha para uma estrela, você está olhando a 4,2 anos-luz no passado. Então, veja bem, para que existisse a simultaneidade, o tempo fosse absoluto, não dependesse de nada e fosse tudo simultâneo, teria que ter uma velocidade infinitamente grande. Quer dizer, seria tudo comunicado instantaneamente. No entanto, 300 mil quilômetros por segundo, que é o sinalizador de todos os objetos que estão distantes um do outro. Então, esse sinalizador é que começou a levar essa tal misteriosa luz aí, que Isaac Newton debruçou sobre ela, que levou Einstein a criticar essa teoria aí do espaço absoluto, mas em breve nós vamos falar sobre ela. E o espaço absoluto é algo que talvez eu ainda coloque de uma forma que vocês vão entender, porque o tempo absoluto, o espaço absoluto, para nós, ainda é como se a gente estivesse aqui e não tivesse. Percebeu? Muito bacana. Em relação ao espaço absoluto de Newton, e por que isso seria considerado um conceito metafísico hoje? O espaço absoluto, ele é considerado um ente metafísico, porque ninguém consegue alcançá-lo, é algo criado na imaginação, no sentido de querer dizer que todos os movimentos, né, só fazendo essa retrospectiva de Isaac Newton, todos os movimentos se dão em relação a um fundo, a um palco absoluto em relação ao qual tudo se movimenta. E é como se nesse palco também tivesse um reloginho ali marcando o tempo absoluto. Tic-tac, tic-tac, para todas as galáxias, para todas as estrelas, para todo mundo no universo. Ué, que é isso? Isso aí é algo de uma onipresença. Isso é como se estivesse querendo dizer o seguinte: existe um referencial que mede tudo, é absoluto, o tempo tic-tac é o mesmo para todo mundo, e aí se uma estrela mandar um sinal para outra, vai ter que ser na velocidade muito maior que a da luz, vai ter que ser instantâneo, porque vai ter que ser tudo ao mesmo tempo para poder. E se for tudo ao mesmo tempo, aí vem o questionamento. O tic-tac, ele deveria ser relativo, porque como você pode ter um tic-tac de um relógio, que é o mesmo para todo o universo, para todas as galáxias, para todas as estrelas, se esse tic-tac ele é dado de maneira absoluta?
Então, o tempo também nem faria sentido. Vocês querem saber? Nem o tempo absoluto faria sentido com o espaço absoluto. O próprio espaço absoluto iria derrubar a ideia do tempo absoluto, que seria uma onipresença, algo metafísico, intangível, intocável. Mas era um palco, como se fosse um palco clássico mesmo que ele postulou. Nunca foi detectado, que a física é uma ciência empírica, a matemática é o ferramental, mas é uma ciência empírica. Nunca detectou. E isso aí virou uma pulga atrás da orelha do pessoal que questionou, né? Porque os físicos, no final do século XIX, fizeram uma experiência sobre a luz, que é uma onda eletromagnética desenvolvida pela teoria de James Clerk Maxwell no final do século XIX, e essa luz, que é uma onda eletromagnética, ela viaja através do vácuo. Tudo bem, vácuo. Ausência de matéria. Aí fica a interrogação. Mas o que é esse vácuo? O vácuo seria um referencial absoluto segundo Newton. O espaço absoluto seria o vácuo. E a luz viaja através desse vácuo, que é o espaço absoluto segundo Isaac Newton. Ué, não podemos ter essa imaginação, porque se a luz viaja em relação a esse palco, ela viaja com 300 mil. Só que vários experimentos foram feitos indicando que mesmo na Terra ou em qualquer direção, a velocidade da luz era a mesma. Não mudava em função do movimento da Terra. Nada mudava a velocidade da luz. Então, se ela não mudava o movimento da Terra em relação a nada, ela deveria ser absoluta em relação a esse fundo? Não. Ela é absoluta em relação a todo mundo. Ela não precisa do fundo. A derrocada da mecânica clássica de Isaac Newton foi exatamente a teoria da relatividade, que aí é que vem essa nova questão aí. Bacana. Podemos dizer, então, que é um modelo basicamente intuitivo. É o modelo intuitivo do senso comum. Porém, ela enfrentava alguns limites. Que tipo de fenômenos começaram a acontecer que colocaram esse modelo em crise? Fenômenos eletromagnéticos, da medida da velocidade da luz, colocou esse paradigma em crise, que é o caso da teoria da relatividade, que jogou luz nessa questão, porque, volta a dizer para você, a luz tem a mesma velocidade em todas as direções. E ela não precisa de um referencial ou um palco para desfilar. Ela não precisa de palco. Ela já é o próprio palco, ela é absoluta. Experimentos estavam indicando isso. Ninguém estava entendendo nada, estava deixando o pessoal totalmente enlouquecido. Os físicos clássicos estão enlouquecidos. Mas, meu Deus, a luz é absoluta. Mas como que pode ser absoluta? Não, nós não estamos entendendo nada que está acontecendo. Deixou esse de cabelo em pé, viu? Mas aí veio o Einstein, apesar do cabelo em pé dele também, mas ele baixou a crista do pessoal e falou, gente, vamos ter que mudar o paradigma. A luz tem uma velocidade constante. E ele, quando ele percebeu que a velocidade da luz era constante, que o seu movimento não alterava os 300 mil km por segundo, mesmo se você estivesse viajando a 200 mil km por segundo, os seus 200 mil não altera os 300. Ou seja, deveria se somar 200 mais 300 dá 500, ou então 300 menos 200 dá 100. Não subtrai de nada. Ela é absoluta. E aí você levantou a seguinte questão. O mistério da luz que ninguém pensou. Olhou, foi o grande insight desse. Ele estava dentro de um bonde e ele olhou para um relógio lá em Berna, na Suíça. Tinha um relógio grande lá em Berna, porque ele trabalhava no Instituto de Patentes em Berna. Ele olhou para o relógio e viu o ponteiro do relógio. O que eu disse há pouco aí? A estrela manda um sinal e a gente vê ela no passado. Você está 2,2 anos-luz da Terra, então a gente está vendo ela 4,2 anos-luz no passado. Bem, quando o relógio faz tic-tac, tic-tac, ele manda o primeiro sinal que chega na sua retina com a velocidade da luz. O segundo sinal é num instante posterior, vamos dizer assim, num átomo de tempo, um instante infinitesimal. Pá, ele manda o próximo sinal, depois manda o próximo sinal. E uma sequência de sinais que dá a sequência do tempo. Só que ele falou assim, na hora que o relógio bater, tique, o tac, na hora que der o tac, eu começo a me afastar da luz com a velocidade da luz correndo dela. Foi uma experiência imaginária que ele teve. Aí, eu falei, então a luz nunca vai chegar na minha retina, eu vou ver tudo estacionário, eu vou ver uma onda estacionária, não vai chegar na minha retina, porque eu estou sempre fugindo da luz. Então eu vou ver que é como se ele estivesse vendo sempre aquele relógio marcando aquele mesmo horário
de meio-dia, por exemplo. Tá sempre meio-dia. E ficou fugindo meio-dia. Ou seja, aí que ele falou, deu um insight nele, ele falou, a velocidade da luz é constante, mas o tempo tem que se deformar. Porque perto da velocidade da luz, o que para mim é um instante que eu acompanho ela e tento correr atrás dela, para o resto dos observadores aqui na face da Terra, é quase que uma eternidade. Ou seja, se eu viajar perto da velocidade da luz numa nave e voltar, vai passar para mim, digamos, 1 segundo. Mas para quem está aqui já passaram só anos e anos e anos. Então o seu tempo desacelera em relação... O tempo perto da velocidade da luz, pessoal, desacelera. Enquanto ele deu 3 tic-tac, o nosso aqui deu 6 tic-tac. Estou dando um exemplo. E quanto mais rápido, ele desacelera cada vez mais. É como se o relógio fosse ficando pesado, o ponteiro está pesado. Ele desacelera cada vez mais em relação a quem está observando. E se chegasse na velocidade da luz, aí pararia completamente. Então, e outra coisa, antes de falar do porquê que não atinge a velocidade da luz, nós vamos entrar nessa questão, o espaço perto da velocidade da luz, ele contrai, porque o tempo vai mais devagar, desacelera e o espaço desaba. Para quem está viajando, o espaço não vê espaço, o espaço contraiu, sumiu tudo. É como se você tivesse entrado num estado de inconsciência, sumiu tudo, e quando você acordou já está no futuro. Mas você não envelheceu não, e todo mundo aqui envelheceu. Então o espaço contrai e o tempo dilata para quem observa ou se torna desacelerado. Um trem, por exemplo, viajando perto da velocidade da luz, de 20 metros de comprimento de vagão, por exemplo, seria observado bem mais curto para quem observa aqui. Por causa da contração. Ele ficaria com 10 metros de comprimento, de tão achatado que ele ficaria. E aí o tempo iria mais lentamente, ele ficaria mais achatado. O que é a contração do espaço e a dilatação do tempo, repito, da desaceleração do tempo em relação a quem observa. E quais seriam as consequências desse postulado em relação à noção do espaço e tempo? Foi boa a pergunta, porque essa pergunta vai aprofundar a questão do espaço-tempo. A questão do espaço-tempo, ele é relativo, porque a luz absoluta, o espaço contrai e o tempo desacelera, entendeu? O tempo desacelera em relação a quem observa. O que acontece? Esse efeito não é possível você desacelerar completamente, parar o tempo, contrair totalmente o espaço e zerar o espaço. Porque isso aí que aconteceria perto da velocidade da luz, para um objeto que tem massa, como esse copo, né? Qualquer objeto que tem massa, que tem, digamos, aparentemente repouso. Esse objeto, ele nunca vai atingir a velocidade da luz, porque aquilo que eu falei, o relógio vai ficando mais pesado, é como se ele carregasse mais massa. Vai ficando mais pesado, vai carregando mais massa. Massa inercial, resistência ao aumento da velocidade. Vai aumentando a massa, vai aumentando a massa, vai aumentando a massa, e aí ele vai ficando mais pesado. Então fica difícil acelerar ele. E vai ficando mais lento, mais difícil de acelerar, e numa velocidade tremenda, tá? E aí, de maneira que esse tic-tac vai se tornando lento também, e a massa é muito grande. Um trem, por exemplo, imagina algo aí de 1 tonelada, vai para 300 bilhões de toneladas, e aí assim só vai aumentando. O que acontece? Lembre-se que também a energia, que essa partícula perto, ou esse objeto perto da velocidade da luz, a energia aumenta. Então a energia tem ligação com a massa, e é aí que vem essa questão. Então a relatividade modificou o tempo e espaço, repetindo, contração do espaço, dilatação do tempo. O tempo, ele é deformável, ele não é rígido mais, ele só seria rígido, faço uma pequena observação, quando a velocidade é bem... Nas equações lá, que são um monte de equações, então, muito complicado aqui falar aqui agora, mas quando a velocidade é muito menor que a velocidade da luz, C é a velocidade da luz. Quando V é muito menor que C, os efeitos clássicos recuperam. O tempo de fora é igual ao tempo de dentro, todo tempo vai ficar tudo simultâneo, né? Aí o tal espaço absoluto do Newton funciona na aproximação. Aliás, funciona em termos, porque ele foi abandonado. O que funciona é a ideia de tempo absoluto do Newton. Aí funciona quando a velocidade é muito menor que C. Isso é muito importante, é uma aproximação. Essa aproximação é chamada aproximação de Galileu, ou aproximação clássica. Quando o Einstein generaliza a teoria da relatividade para incluir a gravidade, o que é que muda em relação ao modelo de Newton? E por que essa gravidade deixa de ser uma ação à distância?
outra questão que realmente foi a grande derrocada da teoria do Newton foi essa questão da gravidade. O espaço absoluto do Newton, o movimento era em relação a esse espaço absoluto do Newton, e a gravidade, ela era uma ação à distância, uma força à distância, que Newton pensou o seguinte: a mesma força que atrai uma maçã é o que faz com que a Lua gire em torno da Terra. Ótimo, maravilha, funcionou maravilhosamente bem. É a lei do inversamente proporcional ao quadrado. Então a Lua está muito mais longe. A força gravitacional lá é bem menor. É bem menor, porque ela está bem mais longe. Mas aqui ela é bem maior, porque ela está mais perto. Então a questão só, os astros e o que está aqui é tudo regido pela mesma força gravitacional universal. E ótimo, foi uma grande revolução, porque achava-se que o que prendia a Terra aqui eram uns misteriosos magnetismos. Aí vinham com as teorias toda mística, dizendo que tinham esferas de cristais, os planetas giravam em torno da gente, que era o modelo geocêntrico do Ptolomeu e a Terra no centro, daí tudo girando em torno, uma ação misteriosa à distância. Aí Newton falou, é a força gravitacional, ação à distância. Só que acontece que Einstein, agora que vem, Einstein jogou um lençol nisso aí, até metaforicamente falando, e derrubou a teoria de Newton. Por quê? Porque quando ele questionou como a luz varia no campo gravitacional, ele chegou à conclusão seguinte: olha só, eu falei que a maçã é atraída pela gravidade. A Terra, a Lua também é atraída pela gravidade. Se você soltar, ela vai cair. Certo? Só que acontece que essa mesma força que atrai a maçã, atrai a Lua. Então é a lei do inverso do quadrado. Acontece que ele pensou o seguinte: já que a maçã acelera, aumenta a velocidade dela, ela está parada e acelera. Então a luz que está a 300 mil quilômetros por segundo deveria aumentar. Quando a luz cai na gravidade, ela aumentaria de velocidade. Isso aí foi um choque para Einstein. Agora eu derrubei a teoria do Newton do espaço absoluto, mantive a velocidade da luz constante, o espaço e o tempo são relativos. Agora o que eu vou fazer? A gravidade ainda continua desafiando a velocidade da luz, porque tem uma contradição entre Isaac Newton e a gravitação e a velocidade da luz. Que contradição! Agora não tem como resolver. Mas aí ele debruçou sobre a questão e chegou à seguinte conclusão. Depois de muito... Não, esse foi o trabalho mais duro para ele, quando ele saiu dessa relatividade, que eu falei do espaço-tempo relativos, né, pessoal? É a relatividade que a gente chama de relatividade especial. Foi a transição da teoria da relatividade especial para a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral, ela lida com gravitação e objetos acelerados. Enquanto a relatividade especial, ela lida com objetos com velocidade constante. E a velocidade da luz é a mesma para todo mundo, tá? Só voltando aqui. E a gravidade, ela faria com que a velocidade da luz aumentasse. Olha, ele teve uma grande sacada que eu vou ter que cortar caminho aqui, porque senão o assunto vai se estender muito. Se você tem dois pontos no espaço, um ponto A e um ponto B. Qual que é a menor distância entre esses dois pontos? Seria uma linha reta, tudo bem. Mas ele levantou a seguinte questão: se essa linha deixasse de ser uma reta e se tornasse uma linha curvou, virou uma parábola, um arco, pega uma reta e faz assim. Aí a trajetória da luz tivesse que seguir essa curvatura desses dois pontos. Essa distância seria um arco de parábola. Ela seria maior a distância, de maneira que, olhem só, a velocidade não é espaço dividido pelo tempo. Se você, no mesmo tempo, percorre agora um espaço maior, porque fez um arco de parábola, e à medida que você vai aproximando da velocidade da luz e a gravidade vai torcendo, então a distância vai aumentando. E aí, de tal maneira que a velocidade da luz fica sempre constante, porque se você aumentou o espaço para o mesmo tempo, é de tal forma que essa velocidade vai ficando constante. Resumidamente, ele percebeu que o espaço tinha que curvar, porque a luz fazia o espaço curvar. Não só o espaço era relativo e o tempo era relativo,
mas o espaço curvava ali, deformava o espaço. É igual você pegar um... Aí que vem a analogia que o pessoal fala, mas o que levou ele foi essa questão da geometria. Não é mais a geometria euclidiana que liga... Que a geometria euclidiana é chamada de geometria riemanniana. Geometria riemanniana, onde dois pontos não são ligados por uma linha reta com uma menor distância, é um arco de parábola. Então, Einstein pensou o seguinte, aí o exemplo que foi dado para todo mundo foi o seguinte, imagina um colchão, e nesse colchão, você, um lençol, joga 2 objetos nesse lençol, em cima desse lençol. 2 objetos são colocados ali. Então eles vão afundar o lençol. Porque o peso vai fazer afundar, a bola vai fazer o lençol afundar. Então se você pegar uma bolinha pequenininha e colocar ali, ela vai seguir o menor caminho pela bola. Então, como ele quis dizer o seguinte, gente. A gravidade é uma deformação do espaço quadridimensional, porque é o espaço tridimensional e o tempo passa a ser também uma dimensão, coisa que não era antes. Ela passa a ser uma deformação, e nessa deformação, a matéria tem que se acomodar a essa deformação. Então isso aqui não é força de atração nem ação à distância. Isso aqui é uma deformação onde a matéria se acomoda a essa deformação. E esse acomodamento é que dá o que a gente sente como força de gravidade. Tem tudo a ver com a geometria, o que ele chamou de geometrodinâmica, é a geometria dinâmica do espaço-tempo, onde a geometria que está ligada à curvatura, né? Quanto mais se deforma, maior a curvatura. A geometria que está ligada à curvatura é proporcional à presença da matéria, ou seja, a matéria curva o espaço, ou seja, matéria de um lado é uma equação da relatividade geral, onde você tem geometria de um lado e matéria do outro. A matéria curva o espaço e o espaço dita para a matéria, você me curvou, agora você vai passar por aqui. Não, você não vai, esse caminho reto não existe não. Vem cá, dá uma voltinha aqui para chegar aqui. Aí nessa voltinha, a luz fica constante. Ela não muda, de tal maneira que ela continua constante. Quer dizer, tudo tem que se deformar para que essa velocidade da luz seja constante, né? Até a geometria do espaço-tempo é a relatividade geral. E isso tem consequências, assim, inacreditáveis, cada vez mais bizarras para a época de Einstein, que são consequências que eu gostaria até de falar. Doutor, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a relatividade geral? Como é que ela explica a criação, o surgimento dos buracos negros? Aquela aula que eu dei, né, falando assim, quase que uma aula, né, explicando aí essa questão da curvatura do espaço-tempo, o buraco negro seria quando o peso de uma estrela desaba sobre si mesma. Ela desaba sobre si mesma e ao se desabar sobre si mesma, sabem por quê? Porque o que significa desabar sobre si mesma? A massa, ela vai se comprimir, o que acontece? A estrela tem um tempo de vida, ela entra em colapso. Isso é algo complexo que a astrofísica estuda o tempo de vida de uma estrela. Mas na hora que ela entra em colapso, ela começa a comprimir, e a densidade dela começa a aumentar, porque é muita massa em pouco espaço. E aí, à medida que a densidade dela vai aumentando, e vai diminuindo de tamanho, ela vai aumentando a curvatura do espaço-tempo. O espaço vai aumentando essa curvatura, vai distorcendo, até que quando a massa, a densidade tendeu ao infinito, chega na chamada singularidade, como se fizesse um buraco naquele lençol lá, que eu falei, ou colchão, lençol, de maneira que puxa tudo desaba sobre ela, em princípio. A partir de uma certa região, tudo desaba sobre ela. O espaço desaba, acaba e o tempo para. Caiu ali dentro, o tempo parou. Não tem mais tempo. É igual perto da velocidade da luz também. Na velocidade da luz, o tempo para. O buraco negro também, o tempo para. Na gravidade infinita, digamos assim, nessa singularidade, o tempo para. Nem mesmo a luz escapa. Tem uma certa região chamada horizonte de eventos, que é mostrado como solução da equação de Einstein, que abaixo do qual, se cair qualquer coisa ali, nem mesmo absolutamente nada mais escapa, segundo os modelos da teoria da relatividade geral. Porque o buraco negro é um desafio à teoria. Não só a teoria de Einstein, mas um desafio a tudo, porque Einstein também não gostava desse tal buraco negro que a teoria dele previu, mas ele teve que aceitar pelo menos como uma solução matemática. E hoje existem observações que já dão indicativos de buraco negro, já existem várias observações de buracos negros, entendeu? Mas a pergunta que fica é, será que aqueles buracos são realmente negros? Porque um buraco negro, o próprio nome fala, não emite radiação, não emite nada.
mas já se viu regiões que pareciam ser buracos negros emitir radiação. Aí é uma teoria que vai além da relatividade geral, e eu gostaria até de focar aqui com vocês o que eu acabei de falar, que a relatividade geral estuda a gravidade e a geometrodinâmica, a curvatura do espaço-tempo e a relação entre a geometria e a matéria. De um lado a geometria, do outro lado a matéria. E o buraco negro é uma das primeiras soluções fantásticas da relatividade geral. Doutor, você poderia falar um pouco sobre a questão do desvio da luz em relação ao deslocamento para o vermelho? Claro! E claro, o que seria exatamente esse vermelho? Não, é aí que tá. A relatividade geral, olha, ela prevê o buraco negro e prevê também o seguinte: o que eu acabei de falar? Que nem a luz escapa. Então você imagina, se nem a luz escapa, eu vou ter que dar um exemplo usando a teoria do Isaac Newton. Quando você joga uma pedrinha para cima, ela não sobe, para e cai. Ela vai perdendo velocidade. Ótimo. Só que a luz ela não pode perder velocidade. Mas como a energia da luz ou do fóton, da partícula de luz, ela é proporcional à frequência da luz, a energia é igual proporcional à frequência, quanto maior a frequência, maior a energia carregada naquela partícula de luz, quando ela tenta sair, a frequência vai diminuindo. Vai diminuindo. E aí, se tiver um observador lá fora do planeta, observando um cara emitindo uma lanterna lá na superfície do planeta, aí você aponta para o céu. Aí o cara que está lá fora vai ver essa frequência um pouquinho menor só. Porque para dar um efeito significativo, a curvatura do espaço-tempo tem que ser muito grande. Essa diminuição da frequência é que leva uma luz que está na frequência azul, que é uma frequência maior, verde, azul, segundo o espectro eletromagnético, desviar pro vermelho. O desvio pro vermelho é como se você pegasse aquela onda. O que a gravidade faz? Puxa. Aí a onda, essa é a visão intuitiva, estica. Ela estica. É como você pega uma minhoquinha, a onda, mas não é uma minhoquinha. Aí você pega e estica ela. Na hora que você estica ela, ao esticar, para quem está lá de fora vendo, vai ver aquela coisa esticada. Esse esticamento que é o desvio para o vermelho, que é o chamado efeito Doppler, da relatividade geral, que foi comprovado vendo as galáxias distantes se afastando de nós, um desvio para o vermelho. No caso, a relatividade geral é como se fosse uma ponte para astrofísica e cosmologia? Nós podemos dizer isso? Exatamente, você tocou no que eu ia acabar de falar, porque eu acabei de falar de galáxias distantes que estão se afastando. Olha, a relatividade geral, ela é a base para buraco negro, ela é a base para o desvio para o vermelho. Ela tem implicações, inclusive, na questão da astrofísica, que é o buraco negro, desvio para o vermelho, que é o universo. Ou mesmo numa estrela também tem um desvio. E isso faz com que se repense a condição do universo como um todo, que o universo todo o universo, ele vem de um ponto inicial, um grande mistério que a gente chama o Big Bang, a explosão inicial que deu origem ao universo, de onde surgiu todas as galáxias, todas as estrelas, todas as forças fundamentais da natureza, que se expandiu. E essa expansão é controlada pela gravidade, que controla a formação de galáxias, que controla a formação de buracos negros, a evolução do universo, tudo controlado pela gravidade. A gravidade é einsteiniana, da relatividade geral. Do Newton não serve mais, porque tem que tratar o universo como uma curvatura desse espaço-tempo, até ele como um todo, tá? E no início, como ele estava no início, você pegar toda a massa do universo e colocar no início, a curvatura era infinita, em uma temperatura extremamente alta, que é o boom do Big Bang. 10 a 32 Kelvin, um seguinte de 32 zero, tá? Temperatura que a gente não consegue nem imaginar, da onde surgiu e evoluiu o universo, que é chamada temperatura de Planck, temperatura do Big Bang. Que, na verdade, Big Bang é algo questionável, né? Mas isso é um outro assunto também. Se a gente não tiver tempo aqui, no próximo episódio a gente vai ter. E em relação à relatividade, a união, no caso da relatividade com a quântica, esse seria um dos maiores desafios da ciência moderna. Poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Com certeza. Parece que você está tirando as perguntas, eu termino, você já está conectando com a pergunta. Interessante, você está conectando bem. A mecânica quântica estuda as partículas no nível subatômico, as partículas da natureza, os elétrons, os prótons, os átomos. Algo do mundo invisível, o invisível. Enquanto a relatividade geral é o macro, o cosmo, a outra é o invisível. O invisível é muito pequeno, o outro é muito grande, escalas cosmológicas. E a questão é
será que as leis cosmológicas servem a da gravidade serve para mim para o mundo quântico? A resposta é não. Porque no mundo quântico, a gravidade falha. A relatividade geral falha. Vou dar um exemplo para vocês. Volto a dizer aquele exemplo de uma estrela que está em estado de compressão e ela colapsa e chega num ponto onde a massa é infinita. Chegou num ponto. Então você tem uma gravidade num ponto. Aí a questão é, a gravidade, ela leva à conclusão de que ela não teria estar localizada no ponto, porque daria um infinito. E esse ponto poderia ter uma dimensão de um átomo, por exemplo. Então, as leis físicas dos átomos, que são as leis baseadas na incerteza, nas probabilidades, naquilo que é bem determinístico, que não existe conceito de trajetória, que é tudo, parece um fantasma quântico, uma fumaça, sabe, gente? Uma fumaça que as partículas estão viajando como se fosse uma fumaça, e você não vê elas, é uma fumaça de probabilidade. Olha, tá aqui. Não, agora ela tá aqui. Não, agora ela tá lá. É isso que está acontecendo. Enquanto na relatividade geral, eu já acabei de falar com vocês, ela segue a trajetória bem definida, embora não seja uma trajetória numa linha reta, devido à curvatura do espaço-tempo, mas uma trajetória bem definida, o que a gente chama de geodésica. Geodésica, mas é um termo técnico, mas geodésica é o caminho entre dois pontos, beleza? Olha, isso é contraditório totalmente com a visão da quântica, não tem nada a ver, são dois pilares que até hoje não se unificam. Não se unificam e um resiste ao outro. Tá. Einstein caiu em cima disso aí e falou: a mecânica quântica não pode estar certa, deve ter algo mais fundamental. É isso aí. No caso, tudo isso seria uma introdução em relação à teoria do tudo. Tudo isso envolve a teoria do tudo. Você poderia explicar o que é que seria exatamente essa teoria de tudo? Seria tudo mesmo, a criação do tudo? O que seria isso? A teoria do tudo, então, ela vem da gravidade quântica. No entanto, deveríamos ter a atenção para que a teoria do tudo, na verdade, é a unificação das 4 forças fundamentais da natureza, e ela começa no quântico e puxa a gravidade para ligar com elas. Mas que forças são essas? Estou falando. Essas forças são as forças eletromagnéticas, que são forças entre cargas elétricas, carga positiva e negativa, atração e repulsão. Você chegar, passa uma réguinha no cabelo, o cabelo estiver sequinho, tá, gente? Pega um pedacinho de papel, vai puxar o pedacinho de papel. Eletricidade estática, você pode fazer em casa aí. Eletricidade, eletromagnetismo. É verdade. Na televisão, quando a gente faz... Aquilo é eletrostática, eletromagnetismo. Então acontece que quando uma carga está em movimento, ela cria um campo elétrico e um campo magnético por estar em movimento. O movimento da carga, que é positivo ou negativo, cria um campo magnético. E ela em repouso, ou estática, cria eletrostática. Vocês podem até fazer a experiência na casa de vocês aí. Aliás, quem já tem um cursinho básico de física já até fez. Vai fazer no laboratório. Ô, doutor, em relação ao estudo dos objetos, em relação às altas velocidades, qual seria exatamente o foco da física quântica em relação a isso? É fantástico essa questão das altas velocidades, porque as altas velocidades é a relatividade. O pequenininho é o quântico. Mas aí, voltando no pequenininho, né, porque são as carguinhas que estão ali em movimento, é o eletromagnetismo que está ligado com essa questão uma das forças da natureza, é o eletromagnetismo. E aí teriam ainda, no mundo quântico, a gente teria ainda mais 2 forças. No mundo quântico, é o eletromagnetismo entre cargas positivas e negativas, faz a experiência em casa, tá? A gravitação está de fora, mas tem mais 2 aqui. Uma força que mantém o núcleo dos átomos coeso, que é chamada força forte. Várias partículas, como prótons e nêutrons. Os nêutrons são partículas que não têm cargas. O próton é carga positiva, só que ele é bem maior que o elétron, só que elas estão aglutinadas ali no núcleo. E o elétron está girando em torno, é o átomo. As forças que mantêm o núcleo coeso, porque tem uma força de repulsão entre os prótons, porque cargas iguais se repelem, cargas opostas se atraem. Mais com menos se atrai, menos com mais se atrai, menos com menos se repele, mais com mais se repele, tá? Então, deveria ter uma repulsão, voltando à questão, muito grande entre essas partículas nucleares. Essa repulsão é equilibrada pela força forte, que mantém o núcleo coeso, que não deixa... Essa força ela é muito maior que a eletromagnética. E existe uma outra força também que é chamada força fraca. Fraca em termos, né? Porque ela é muito maior que a eletromagnética ainda. Ela é responsável pelo decaimento radioativo. Um núcleo decai
em partículas menores, e ao decair ele emite outras partículas. É perda de peso, o núcleo vai perdendo peso, por exemplo, o urânio decai em rádio, os decaimentos radioativos que vão gerar elementos químicos mais leves, e isso está ligado à força fraca. Tá? Então, unificar a força fraca, a força eletromagnética e a força forte é um grande desafio que já foi realizado em parte, chamada força eletrofraca, que deu o prêmio Nobel para Abdus Salam, Weinberg, né, na década de 80, que é a unificação da força fraca com a eletromagnética, chamada força eletrofraca. E existe a força forte, que ficou de fora, que é a chamada teoria da grande unificação, que juntando aqui também é um grande desafio, porque a força forte mantém os núcleos coesos e mantém os próprios prótons coesos, porque eles são formados de quarks. São partículas, cada próton é formado de 3 quarks. São partículas ainda menores que os prótons, que estão confinadas lá no núcleo, uma força tremenda, mas de curta distância, tá? Enquanto a eletromagnética é uma força de grande distância, a outra é uma força de curta distância. Então, a unificação disso aí, gente, é colocar isso tudo dentro de uma única estrutura matemática que unifica essas 3 forças. Tudo bem, nós fazemos isso, mas a gravidade continua de fora, porque a gravidade está lidando com o macro, está lidando com o contínuo, e a gravidade não enxerga a física quântica. Aí, essa é a questão da teoria do tudo. Esse é o grande desafio. Como que essa teoria poderia explicar o mundo atômico e subatômico? Ué. O que seria esse mundo? O que seriam esses 2 mundos? Ou um mundo? Essa pergunta que você fez é muito importante, porque ele me leva a colocar aí para o pessoal sobre essa questão da natureza da física quântica, do mundo quântico. Porque no mundo quântico, uma partícula ela pode se comportar também como onda. O que é onda? O que é onda? Onda, vai lá, pega uma bolinha, joga na piscina, não bate na água, não vai dar aquelas ondulações. Aquilo ali é onda. A partícula é a pedrinha que você jogou. Se você parar para pensar, a física quântica é um negócio muito doido. Porque é o seguinte, lá ela fala que a partícula é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, se você estivesse no mundo quântico, você jogava uma pedrinha na água, gerava uma onda na superfície da água, a pedrinha também era a própria onda gerada na água. Quando você joga a pedrinha, ela não gera onda, a onda não viaja e a pedrinha fica? Ótimo. Mas no caso da física quântica, você joga a pedrinha se transforma na própria onda e tudo é uma coisa só. Você não sabe nem onde está a onda, onde está a pedrinha, onde está a partícula, onde está a onda, porque tudo é uma coisa só, tudo um fantasma só. Uma fantasma que eu digo assim, porque está fora do nosso senso comum, que ou é partícula ou é onda. Ela fala, não é o código binário, não. É as 2 coisas ao mesmo tempo. Tem um terceiro fator aí que fala que a luz pode se comportar como partícula, e esse terceiro fator, o que é a coisa em si? Ninguém sabe responder. Esse é o desafio. Já foram feitos experimentos já indicando que a matéria, a partícula pode ser feita de ondas, é formada por vibrações de ondas, e vice-versa, tá? De Broglie foi o pai da teoria ondulatória que deu base para a mecânica quântica e o desenvolvimento da mecânica quântica, e Schrödinger também. Pegando esse gancho da ondulação, vamos voltar um pouquinho sobre o fato de a física quântica falar que a luz se comporta de forma dual. Que ela seria... O que seria exatamente essa questão dela ser onda e partícula ao mesmo tempo? É um experimento fundamental que foi feito, que é a chamada dupla fenda de Young. Essa dupla fenda de Young, imagine um anteparo, você faz 2 buraquinhos no anteparo e uma onda é gerada e atravessa os 2 buraquinhos. Ao mesmo tempo, a onda ela vai passar pelos 2 buraquinhos e vai ter um segundo anteparo lá na parede, lá logo atrás, que vai medir essas ondas, o efeito dessas ondas sobrepostos. Esses efeitos sobrepostos. Por quê? A onda não é um efeito de altos e baixos, cristas e vales. Ela é feita de cristas e vales, altos e baixos. Quando essa onda vem vindo da fonte de luz, interfere, a onda tem a capacidade de interferir. Ela tem a capacidade de interferir. Quando essa onda interfere na outra onda, aí o que acontece? Gera uma interferência. Essa interferência ela pode ser destrutiva e construtiva. Esses fenômenos de interferência de dupla fenda, que mostram nitidamente o comportamento ondulatório da luz, fazendo 2 buraquinhos na fonte, no anteparo, pode também ser utilizado para também ver o comportamento corpuscular. Se você fechar uma fenda e deixar a outra aberta para passar.
Aí ela vai bater lá no anteparo como se fosse partícula. Então, o mesmo experimento pode se comportar, fazer a luz se comportar de duas maneiras diferentes. É bipolar, viu? A física quântica é bipolar. Remédio para isso? Será que tem remédio para isso? O Einstein tentou dar um remédio para curar ela, né? Para encontrar os fundamentos dela, né? Ele bateu de frente contra ela. Esse comportamento ondulatório, corpuscular, e essa tal princípio de incerteza que fala que a matéria está em movimento e o movimento dela, você tem a velocidade, mas não tem a posição. Você tem como ter a velocidade e a posição ao mesmo tempo. Aqui no mundo clássico, se você tem um carro viajando na estrada, você sabe, a velocidade e a posição podem ser medidas simultaneamente. Você tem a velocidade e a posição. Agora, na física quântica, não. Na física quântica, você não tem velocidade e posição. Se você conseguir saber a velocidade, você perde a posição. Se você perde é igual você está colocando uma calça desajeitada, né? Uma calça maior que o seu. Você puxa menor que o seu corpo, você puxa para um lado, desajeita de um lado, desajeita no outro. Você não consegue acertar aquilo de jeito nenhum. Você mede com precisão uma coisa, você perde precisão outra coisa. Isso realmente deixa qualquer um de cabelo em pé. Até o pai da teoria da relatividade, Albert Einstein, ficou de cabelo em pé quando ele viu que aquilo ali ia contra a visão clássica, do determinismo clássico, da causalidade, causa e efeito, quebra elo de causa e efeito, não é determinista, é totalmente probabilista. Isso realmente o incomodou profundamente. O princípio da incerteza, as probabilidades da mecânica quântica, movimentos incertos e trajetórias mal definidas. Aliás, trajetórias completamente indefinidas, porque não existe definição de trajetória. Então, mas é o que rege a nossa vida. Tudo é regido por ela. O senhor falou Funciona bem. No caso, o senhor falou sobre a questão de ser uma coisa imprevista. Tem um experimento mental que se chama gato morto-vivo. Qual exatamente seria? Qual exatamente seria a influência do observador na realidade quântica? É aquela questão. O gato morto-vivo, chamado gato de Schrödinger, que eu acabei de falar, que é um dos pais da mecânica quântica. Aliás, está fazendo até 100 anos agora da teoria de Schrödinger, porque nós somos em 2025, foi em 1925, quando ele fez uma equação de onda, mostrando o aspecto ondulatório, que é a base da física quântica, tá? A equação de onda de Schrödinger, só que ela é para baixas velocidades. Então, é uma equação complexa, tá? Tem várias soluções, você pode aplicar no átomo de hidrogênio, pode ter várias aplicações. Só que ficou batizado o nome dele, que por incrível que pareça, ele não gostava da mecânica quântica, ele fez aquela equação de onda, mas ele não gostava dela, mas a interpretação probabilista da equação de onda ele não gostava, exatamente a interpretação probabilista da evolução de uma função de onda de uma partícula, ele não gostava. E aí, mas usaram o nome dele para esse tal gato morto aí que você perguntou, gato de Schrödinger. E o que seria esse gato de Schrödinger? Esse gato de Schrödinger seria o seguinte, imagina que você tem uma caixa, você bota um gato e a qualquer momento o gato pode morrer porque tem um veneno que vai disparar vai ser disparado ali dentro da caixa, e a hora ele pode estar vivo, pode estar morto, você não vai saber, num dado momento ele vai morrer, óbvio. Mas aí aconteceu alguma coisa ali e a gente que está de fora, você pergunta, e aí, o gato está vivo ou morto? Aí a pessoa vai dizer, o gato está morto ou está vivo? Você tem 50% de chance de acertar se ele está vivo ou morto. Só que acontece que para a física quântica, o gato só vai morrer ou só vai continuar vivo. Na verdade, não é gato, gente. Na verdade, é uma partícula que tem ali, que tem dois estados sobrepostos, e aí a decisão daquele estado só vai dada pelo cara que observa. Quando você abrir a caixa, você vai saber se ele está vivo ou morto. O ato de observar é que vai determinar na hora o tal colapso. Vivo e morto por uma coisa só, ou vivo ou morto. O ato de observar. Antes, você não sabe nada, só existem probabilidades superpostas. Acontece que para a física clássica, se fosse um gato mesmo, literalmente falando, um gato, um felino, aliás, a física quântica não gosta de felino não, porque se fosse um gato mesmo de verdade, seria clássico. Ou o gato está vivo ou morto independente de você, você vai simplesmente abrir a caixa e confirmar se ele morreu ou não, vou abrir para saber. Mas antes de você abrir, você já sabe se ele está vivo ou morto. Entendeu? Entendeu? Ele já está ali, a realidade independe da sua observação. Na física quântica não. O observador e a consciência dele é tão poderosa que ao observar ele vai definir o que é o chamado colapso. E o colapso vai dizer se ele está vivo ou morto. Realmente é contra o senso comum. A mecânica quântica já está dizendo que a nossa consciência participa da observação. O observador participa. Doutor,
Nós estamos num mundo que está cada vez mais tecnológico. Certo. Qual seria exatamente a função da física quântica em relação a isso? Como que nós poderíamos enxergar a física quântica no nosso dia a dia? A tecnologia que nós conhecemos hoje, computadores, smartphones, o iPhone, tudo isso e tudo que a gente está fazendo aqui é resultado da aplicação dessa física bizarra chamada física quântica, que funciona muito bem, produziu todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, computadores, transistores e por aí vai, GPS, tudo, praticamente, e ela é uma teoria ainda que a gente não entende, mas funciona e gerou toda a tecnologia. E vai gerar mais, porque a computação quântica, que é a teoria da informação, da velocidade com que as informações ocorrem, que pode ser, a princípio, com uma velocidade muito maior que a da luz, e ainda vai de conta ainda da relatividade do Einstein, né? A gravidade desafiou Einstein, Einstein superou. Agora vem a informação querendo desafiar a teoria dele. Então, quer dizer, é realmente algo, um aparato extraordinário a física quântica. Sem ela, a gente não teria nada disso hoje. Incrível, né? E como, fantástico. O que o senhor poderia falar em relação à segurança dos dados? Aí você pegou no ponto, porque a quebra de sigilo de dados, quebra de criptografia, tudo isso seria dado pela mecânica quântica, pela comunicação instantânea entre dois pontos, quase que instantânea, dado que geraria a gravitação quântica e também geraria a computação quântica. A computação quântica, o computador quântico, que ele seria capaz de processar dados tão rapidamente, que eles seriam capazes de quebrar esses sigilos todos. No caso, a IA tem a ver com a computação quântica? A computação quântica. É porque eu falei, a gravidade quântica está ligada também à computação quântica. A computação quântica está ligada à gravidade quântica. Tá? A verdadeira computação quântica. Nós estamos com um progresso muito grande. Mas lá na frente, acredita-se que uma teoria de gravidade quântica, uma gravitação quântica, quando você entender todas as forças fundamentais, imagina que tipo de computador nós seríamos capazes de fazer se a gente unificasse as 4 forças. Ué, mas isso tudo é baseado na física teórica. Ela é a base de tudo. Então, se a física quântica já aponta para o computador quântico, imagina a física quântica gravitacional. Aí eu posso, então, considerar que a IA é a evolução da física quântica? Seria basicamente isso? Sim, porém, tem nada a ver com gravidade. A computação quântica é um caminho para a computação quântica, mas não é ainda a computação quântica. Ela é a inteligência artificial. A computação quântica é quando o processamento é extremamente rápido, efetivamente muito mais rápido que a velocidade da luz, e aí você consegue ter resultados extraordinários em tecnologia, quebrar código de segurança e por aí vai, criptografia e por aí vai. Tem uma questão chamada o quinto elemento da matéria. Estado da matéria. O quinto estado da matéria. Exatamente. Por que isso é tão importante? Por que a descoberta dela é importante? O quinto estado é extremamente fundamental, porque o quinto estado ele é baseado num gás que se resfriou numa baixíssima temperatura e gerou um condensado. A temperatura dele é tão próxima do zero absoluto, que é a menor temperatura que se pode ter, que ele gerou um condensado chamado condensado de Bose-Einstein. Nesse condensado, esse estado é um estado onde todos os átomos perdem a sua individualidade e se unem para formar uma única estrutura, um chamado átomo gigante, uma única estrutura. Eles se fundem, todos perdem a sua individualidade, formam uma espécie de um átomo gigante, uma única estrutura, e esse átomo gigante vibra numa vibração muito pequenininha, perto de uma... quase parando ali perto do zero absoluto, está ali vibrando, tá? E isso, se você pegar duas partículas no meio desse condensado, elas vão se conectar muito mais rapidamente. O entrelaçamento quântico, que é a comunicação entre dois pontos distantes no espaço, normalmente a gente faz isso em baixíssimas temperaturas, que é dentro de um condensado de Bose-Einstein. Por que quinto estado da matéria? Porque o estado sólido, estado líquido aqui dentro da água, o estado gasoso é o oxigênio que a gente está respirando aqui, por exemplo, tá? O estado plasmático, que é o quarto estado, só para fazer a recapitulação, isso é importante para depois chegar no quinto estado. É o que está dentro do Sol, das estrelas, porque a matéria está na temperatura tão alta que até os átomos se degeneram, e chama plasma. Então o plasma é o quarto estado da matéria, temperaturas altíssimas. Agora, quando você bota na temperatura baixíssima,
aí você tem um condensado de Bose-Einstein. Então, localizou aí onde está o condensado? Esse quinto estado da matéria já está fazendo agora 100 anos da descoberta dele também. Incrível, né? Esse ano de 2025, 100 anos da mecânica quântica. Já se passaram 100 anos. Bastante interessante. Doutor, Einstein foi, digamos assim, um dos pais da mecânica quântica. Porém, ele também é um dos maiores críticos. Basicamente, é como se ele não gostasse da mecânica quântica. E o que exatamente ele rejeita? Ele rejeita, como eu tenho comentado aqui em algumas respostas que eu tenho dado, ele rejeita, vou enfatizar agora a questão, ele rejeita a questão, o aspecto probabilista da mecânica quântica, o aspecto da incerteza da mecânica quântica, a probabilidade. Qual a probabilidade de você encontrar uma partícula, um elétron que sai, ele está aqui nesse ponto. Se ele está aqui nesse ponto, então, você tem certeza que ele está aqui? Muito bem, mas você aí já não sabe nem mais a velocidade dele, já começa por aí, a incerteza quântica. Aí você ainda também tem a probabilidade de saber qual que o elétron vai estar quando sai de um ponto A e ir para uma outra região do espaço. Aí existem várias trajetórias possíveis que vai de A até B. Essas incertezas, essas probabilidades e esse não determinismo, digamos, esse aspecto praticamente aleatório, irritou Einstein. Ele dizia, Deus não joga dados. E ele foi criticado, né? Você tá parecendo um Isaac Newton querendo acreditar no espaço absoluto. Você está querendo acreditar que Deus não joga dados? Isso é uma crença do senhor, isso é religião, isso não é ciência, não. Ele já não gostava, ele não gostava, porque isso para ele era um assunto que deveria ser tratado pela ciência. Ele não gostava. E ao mesmo tempo, ele foi o pai da mecânica quântica. O cara que criou a teoria quântica, quando ele postulou que a luz é formada de partículas que são fótons, e que interage com a matéria, que é o chamado efeito fotoelétrico, quando a luz interage com a matéria, que foi ganhou o prêmio Nobel até por ter sido o pai da teoria da quântica, e não pela teoria da relatividade, ele também criticou a teoria quântica, ou melhor, o desenvolvimento posterior que ela teve, as interpretações probabilistas que ela teve a partir da década de 1925, há 100 anos para trás. 100 anos para trás ele estava lá, batendo de frente contra aquele pessoal, Heisenberg, que falou sobre o princípio da incerteza, Niels Bohr, que foi um cara que contra-argumentava ele também, e viviam se debatendo, e faziam debates calorosos. Ele nunca se convenceu, ele passou o resto da vida dele tentando encontrar uma teoria mais fundamental que explicasse a teoria quântica, mas ele nunca se convenceu. Agora, voltando na teoria do tudo, qual exatamente seria o papel do Einstein? O papel do Einstein na teoria do tudo é exatamente tentar mostrar a inconsistência da gravidade. A gravidade, que eu acabei de falar anteriormente, ela que atua no mundo do contínuo, no mundo macro, no mundo micro ela não funciona. Então ele queria introduzir uma gravidade quântica para a gravidade no mundo pequeno, imagina tipo um buraco negro, e ao conciliar isso, ele iria tentar entender a física quântica. A física quântica viria daí. Essa seria a teoria do tudo. A teoria quântica emergindo de uma teoria de espaço-tempo, uma teoria tão bem determinada quanto é a teoria da relatividade, que modificou, tudo bem, os conceitos de tempo e de espaço. No entanto, é uma teoria baseada no determinismo, uma teoria de gravidade que ele buscou, onde a quântica entraria e onde as incertezas, as probabilidades, que embora sejam princípios que funcionem, tudo bem, mas tem algo por trás que seria dado por essa teoria, que é a fundamentação, é o santo graal da física em busca da teoria do tudo. Agora vamos falar um pouco sobre as candidatas à teoria do tudo. A teoria das cordas, por exemplo, ela propõe que as partículas são cordas vibrantes em 11 dimensões. O que seria isso na prática? Aí vem as várias e várias tentativas de se unificar a gravidade com a mecânica quântica, porque no mundo infinitesimal, o que acontece? As partículas estão vibrando, tudo é vibração, nada está parado, tudo é vibração. Essa vibração é dada através das cordas. É como se no mundo muito pequenininho, numa escala muito pequenininha, as partículas fossem cordas vibrando, cordinhas vibrando. E a frequência com que essas cordas vibram determinam a natureza da partícula. Essas vibrações, pessoal, não vai dar para vocês imaginar fácil não, mas você tem que abstrair muito. Ela não acontece nessa dimensão que a gente vive aqui. É largura, comprimento e altura tridimensional, não. Essas vibrações,
elas ocorrem nas dimensões extras, que é a chamada a quarta dimensão, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, até chegar na 11ª. Até chegar na 10ª, depois da 11ª a gente vai melhorar isso aí. Mas basicamente 11 dimensões, tá? Porque tem a questão do tempo, que é uma quarta dimensão, então a gente pega o espaço-tempo, que é 4D, e bota aí, que é 4 dimensões, e bota mais 7, 11. Perfeito. Perfeito. Essa teoria de cordas, ela é uma teoria que muito complexa, é uma forte candidata à unificação, porque nas escalas de altas energias, você poderia, com uma energia muito grande, você poderia abrir, digamos assim, um portal para essas outras dimensões extras. É tanta energia que abre um portal, aí você entra para essas dimensões extras. E aí você interage, só pode, através de 11 dimensões, unificar as 4 forças fundamentais. É um trabalho, é uma teoria complexíssima, extremamente complexa, a matemática extremamente complexa, embora, por um outro lado, muito elegante. Muito elegante porque tem uma série de considerações de simetria ali, mas é uma situação assim bem conflitante com a questão aí da experiência. No caso, essa teoria, ela ainda não teve uma confirmação experimental. E eu gostaria de saber por que isso acontece e o que é que dificulta isso em relação à testagem nas novas tecnologias. É difícil testar, porque para obter a energia, para unificar essas forças, tem que ser uma energia tão alta que nem o melhor acelerador de partículas do mundo, que é o Large Hadron Collider, é o LHC no CERN, foi capaz, tem energia suficiente para colidir duas partículas em altas energias, e a colisão dessas partículas, dois prótons colidindo, abrir esse portal para ver essas dimensões extras. Tem que ter uma energia que muito acima da energia observada nos aceleradores. Não tem como. Nós estamos com uma tecnologia muito precária, apesar de ter tanto desenvolvimento, em relação a tal tecnologia, super tecnologia, para poder fazer essas mensurabilidades. Não tem como. É uma teoria, não é uma teoria refutável. Porque você, por enquanto, não tem experimento para ela. Não é refutável. Você não tem como refutar. Refutar significa fazer um experimento que vai ver se ela está certa ou se ela está errada. A teoria da relatividade teve. A própria mecânica quântica teve. Agora a teoria de cordas não tem. Aí é uma teoria até um tanto surrealista, uma teoria matemática, é uma teoria bela, elegante, mas será que corresponde à natureza? Aí vira a grande interrogação que até hoje está sacudindo todo mundo, e até hoje não tem comprovação, não. É uma teoria que está em aberto, está tudo em aberto. É uma forte candidata à teoria de gravidade quântica. No caso, eu gostaria de saber qual é a contribuição brasileira em relação à teoria do tudo. E eu gostaria de saber, inclusive, sobre a sua teoria. Você poderia explicar ela para a gente? E por quê? E ela pode ser comprovada em laboratório? Em primeiro lugar, eu diria que a teoria do tudo deve ser modificada. No sentido de que a teoria de cordas deve ser modificada. Onde eu estou querendo chegar com isso? Modificada porque temos que fazer uma espécie de uma redução, simplificar a teoria de cordas. Ela não trabalha com 11 dimensões? Eu estou propondo não mexer com dimensões extras, por enquanto. Eu estou propondo a tapar um buraco que ficou para trás na física, uma lacuna conceitual ligada à questão do movimento. O movimento e a questão do tempo. Eu estou propondo uma nova relatividade onde existe um limite superior, tudo bem, Einstein manteve a velocidade da luz, mas existe também um limite inferior de velocidade, uma velocidade mínima, inatingível pelas partículas. Então, veja bem, o tempo ainda não foi completamente entendido. Não foi. Vamos lá? O que é essa velocidade mínima? Nada está parado. Tem uma vibração mínima, inatingível. Um elétron, uma partícula fundamental como um elétron, ela não pode ficar absolutamente parada porque existe uma velocidade mínima. E que referencial é esse? É o fundo cósmico, é o fundo, que está ligado, de certa maneira, à ideia do Isaac Newton. Só que esse fundo, ele é um fundo energético, inatingível, que é a energia do vácuo, é um referencial privilegiado, e ninguém atinge esse fundo, que é a energia de ponto zero, que é a energia mais baixa que a partícula tem, associada a uma velocidade mínima, inatingível, no mesmo status da velocidade da luz, em pé de igualdade, uma simetria perfeita. Uma simetria perfeita, como sendo o princípio
positivo, o princípio do máximo e o princípio do mínimo, o princípio da vibração. Tudo está vibrando, nada está parado. Isso dá uma simetria, relatividade simétrica. Simétrica porque você tem 2 limites. Isso ninguém pensou. Existem propostas de relatividade com 2 escalas invariantes, mantendo a velocidade da luz em uma outra escala lá que eles introduzem. Tem um monte de gente trabalhando nisso aí, mas ninguém pensou nessa ideia da velocidade mínima. E essa ideia da velocidade mínima é exatamente completar a teoria do Einstein. Completar a teoria do Einstein, resumidamente aí, ó, completando a teoria do Einstein, tem o máximo, tem o mínimo. Simetria. Essas 2 balizas do espaço-tempo determinam aonde a partícula vai estar se movendo. Ela não pode nem estar se movendo nem muito rápido, nem muito devagar, digamos assim. A natureza odeia extremos, viu? Ela gosta do meio, do equilíbrio. Uhum. E o que acontece? O que acontece é o seguinte, como perto da velocidade da luz, eu tinha dito lá para trás, o tempo desacelera, passa mais devagar, para quem observa, perto dessa velocidade mínima o tempo passaria mais rápido, o tempo aceleraria. Eu vou dar um exemplo aqui, gente. Ó, infelizmente vocês não tem como fazer isso em casa não, porque é difícil, né? Como você vai conseguir um objeto perto da velocidade da luz? Imagina, gente, uma caixa, e nessa caixa tem um gás. Aí, não vai botar na geladeira, que não vai funcionar também não. Aí você vai resfriar o gás aí a 0 absoluto. De 0 absoluto não é a mesma coisa que 0 Celsius, não. O gelo é 0 Celsius. Estou falando 0 absoluto, 273 graus abaixo de 0. Se vocês conseguirem isso, tudo bem. Então, por enquanto, é um experimento que eu estou propondo. Você pega uma caixa, dentro de um congelador, um ultracongelador, resfria o gás numa temperatura baixíssima, perto do 0 absoluto, que ninguém atinge, porque a temperatura dá a vibração, tá ligado? Com a vibração das partículas que dá a temperatura. Então você baixa essa temperatura perto do 0 absoluto, perto de uma velocidade mínima. O 0 absoluto está associado à velocidade mínima. Gente, ninguém pensou nisso. O 0 absoluto está ligado a uma velocidade mínima inatingível. Na hora que você fizer isso, e você pegasse um reloginho e colocasse dentro do gás e ficasse com o seu reloginho aqui, agora vocês vão entender. Bota um reloginho dentro do gás, um relógio imaginário, tá? Um relógio, na verdade seria um relógio atômico, mas um relógio imaginário. O tic-tac desse relógio, ele seria mais rápido que o tic-tac aqui fora. Então, por exemplo, se você passa 5 minutos no relógio aqui fora e pegar esses 5 minutos dentro do congelador, esses 5 minutos vai passar tão rápido como se fosse 1 minuto, 5 vezes mais rápido. É como se você visse o ponteiro do relógio assim, bem rápido, bem mais rápido. Perto da velocidade da luz, o ponteiro do relógio vai mais lento. Desacelera. Perto da velocidade mínima, o relógio vai mais rápido. E vai mais rápido, e cada vez mais rápido. E vai mais rápido até poder. E tão rápido, mas não tão rápido o suficiente, porque a velocidade mínima não atinge, entendeu? Mas o tempo pode desenrolar. Vai desenrolando o tempo. Isso é algo realmente fascinante, essa simetria no tempo e no espaço. É esse novo efeito que chama contração do tempo. Ao invés de ser a dilatação do tempo, é é o outro lado da moeda que Einstein não viu. É uma simetria. Temos que fazer esse experimento, colocar lá um relógio atômico e ele vai te dizer se o tempo está mudando ali dentro do condensado de Bose-Einstein ou não. Vai mudar o tempo, a passagem do tempo. Se isso for feito, vai se comprovar a existência de que o espaço-tempo, a visão que a gente tem de espaço-tempo está incompleta, que Einstein precisa de ser ampliado. Aí sim vai ter uma base para a teoria do tudo. Aí sim é uma teoria do tudo, onde a mecânica quântica é um subproduto dessa teoria, essa teoria é mais fundamental porque ela consegue tirar as incertezas, porque se você não está parado, entendam aí vocês, se a partícula não pode estar parada e está sempre em movimento, você não consegue parar de jeito nenhum, não consegue parar. Então te dá uma ideia de que tem uma incerteza. Não é igual um objeto clássico aqui que você consegue parar e eu vou botar na tua frente. Então está sempre em movimento, então está sempre fugindo de você, está sempre fugindo. Você não consegue parar. Então, isso te dá o princípio da incerteza. Mas com a velocidade mínima, você cria um limite inferior bem definido, que eu calculei o valor dele, é muito pequenininho, e com esse valor bem definido, limita o espaço-tempo, acabou. Você explica o princípio da incerteza. Eu mostrei isso tudo. Explico o princípio da incerteza, explica o entrelaçamento quântico. Por que 2 partículas conseguem se conectar instantaneamente? Agora o pessoal tem que prestar atenção no seguinte. Se o relógio lá dentro, os seus 5 minutos lá dentro vira 1 minuto, significa que tudo que acontece lá dentro vai mais rápido. Se o tempo acelera, tudo vai mais rápido. Então você vê as coisas passando muito rapidamente na sua frente. Já viu o The Flash? The Flash. Uhum. O The Flash daquele filme, ele para a cena em volta dele e todo mundo fica congelado e ele começa a ir rápido.
Na verdade, ele ganhou tempo e o tempo parou aqui para fora e ele continuou. Ele continuou, conversa com o outro e tal. Tem um controle absoluto, é a onipresença, porque para nós que está aqui é como se tivesse uma velocidade muito maior que a da luz. Gente, a velocidade não é maior que a da luz, o problema está no tempo. O problema, eu vou falar para todos aqueles aí que têm uma noção maior, profunda da física, o problema está no tempo. O tempo passa mais rápido. E ao passar mais rápido, você tem a impressão que passou a velocidade da luz e ficou instantâneo. Entenderam? Muito bem? Estudem meus trabalhos com mais profundidade, aqueles que têm interesse. Ô, doutor, para finalizar, como é que sobre a sua teoria? Einstein tá feliz, viu? Isso é o triunfo de Einstein. Não, é o triunfo de Einstein, porque Einstein queria uma teoria. Eu já busco por essa teoria há mais de 40 anos, quase 40 anos. Eu nunca me conformei com o princípio de incerteza, com determinismo. Eu sou da linha de Einstein. E eu tô resgatando aqui algo que o Einstein tentou e não conseguiu. Apesar de eu ter muitos trabalhos publicados, ainda não está sendo o suficiente para a comunidade científica cair a ficha, digamos assim. Mas uma hora cai. Porque ciência também, o que controla a ciência é muita questão do poder. Do poder. Você falando em relação à questão do tempo e espaço, me lembrou muito daquele filme Interestelar, que fala sobre isso, né? Olha... Pode ser assim, bem questão de leigo, mas... Eu vou falar uma coisa. Eu fiquei numa emoção profunda quando eu vi aquele filme. A mulher que fez aquela viagem interestelar entrou numa cápsula. Para quem não lembra, entrou numa cápsula, a cápsula caiu. A cápsula levou poucos segundos para cair. Cai rapidinho, pum, caiu. E aí não teve viagem nenhuma. Que viagem, o caramba! Teve viagem sim, porque depois foi registrado que aquele tempinho curto que ela caiu se transformou em 18 horas de estática, o que significa que ela fez uma viagem, contatos, e aquele tempinho que era curto pra gente, pra ela se tornou um tempo muito, muito, muito maior, se tornou uma história pra ela. Isto acontece e esses filmes já dão um indicativo de que o tempo, em vez de passar de maneira desacelerada, pode passar de maneira mais rápida, de forma que um segundo você consegue viver muitas horas em apenas um segundo. Meditem sobre essa questão. Isso aí é uma verdadeira... É exatamente o lado oposto da relatividade. O máximo, que é a luz que nós já sabemos, e esse limite mínimo que dá esses efeitos. E o que eu acho interessante é que esses diretores de filme, eles são muito intuitivos, porque não tem nenhuma teoria científica que comprova, que dá embasamento para o The Flash, que dá embasamento para essa experiência do contato. Não existe. E, no entanto, a teoria que eu estou desenvolvendo da base. Então, eu fiquei emocionado, porque, esses caras são verdadeiros artistas, são verdadeiros profetas, porque já estão anunciando uma nova física do tempo que iria surgir, e que é o que eu estou fazendo. O tempo aumenta, você ganha mais tempo em pouco tempo. Você consegue estar aqui, 1 minuto nessa sala, para quem está lá fora, e para a gente passou, quem sabe, horas. Fazer todo esse podcast aí em 1 minuto, imagina? Você ganharia tempo, né? Mas, infelizmente, as pessoas estão perdendo tempo. A gente tem que ganhar tempo. Tá. Para finalizar aqui o nosso primeiro episódio, eu gostaria de saber um pouco mais em relação à sua teoria, no sentido de comprovação. Como exatamente ela pode ser comprovada no laboratório? Ela pode ser comprovada usando temperaturas muito baixas, que está ligada ao quinto estado da matéria, o condensado de Bose-Einstein. Congela um gás numa temperatura baixíssima, vai acontecer com ele uma mudança de fase, ele vai sair do estado normal, de baixa temperatura, para um estado de condensação, onde todos os átomos se fundem, e aí, se fosse possível, você colocar um relógio ali dentro marcando o tempo, que é um relógio atômico, que é um relógio de altíssima precisão, e esse tic-tac ali vai ficar mais rápido, vai ficar acelerado em relação ao tic-tac aqui fora. Se ele tivesse perto da velocidade da luz, só abrindo um parênteses, o tic-tac dele seria tic-tac. Tic-tac. Essa demora para nós já teria dado vários tic-tacs. Já quando está perto da velocidade mínima, que é o outro lado da moeda, o lado ultra congelado, enquanto o nosso dá tic-tac, ele já dá tic-tac, 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 muito mais rápido. Então são vários tic-tac no mesmo tic-tac nosso, ou seja, mais tempo e menos tempo. Quer dizer, ganhou tempo. Se isso acontecer, é a martelada em cima da teoria da relatividade, dizendo que ela está realmente incompleta. E aí vai se emergir daí uma grande revolução, porque vai ter que se reestruturar toda a física
da teoria de campos, de partículas, tentar entender melhor a questão das baixas temperaturas, a questão das 11 dimensões, como vai ficar isso aí. Pelo menos dizem os Vedas, né, das antigas escrituras, que o universo tem 11 dimensões. De fato, pelo menos a mecânica quântica, a teoria de cordas está batendo com essas 11 dimensões. Será isso coincidência? Que é 11 dimensões que existe o universo, a criação? Eu acredito que sim, é um conhecimento revelado, não é ciência, é um conhecimento esotérico, mas, no entanto, a teoria de cordas fala esse 11. Mas isso aí vai ter que ser também redimensionado, porque se você entendeu melhor a noção de tempo, você vai ter que ainda trabalhar no espaço quadridimensional, com 4 dimensões. Largura, comprimento, altura e o tempo. Só que o tempo agora tem duplo sentido. É um caminho de 2 vias. Para frente, para o futuro, e ficando cada vez mais eternamente no presente. Muito bom, professor. Foi muito bom saber sobre a sua teoria. Esse aqui foi o primeiro episódio do podcast Nova Física com o professor Cláudio Nassif, professor, PhD, doutor, escritor, autor, várias outras coisas. Basicamente, você é um maestro na física quântica. E gostaria de fazer algumas considerações finais? As considerações finais que eu queria fazer é a seguinte. O universo, ele tem questões aí que estão em aberto. A questão em aberto, inclusive, vou deixar até o pessoal curioso, é a questão do universo em expansão acelerada. É a questão da cosmologia. As implicações dessa velocidade mínima na cosmologia, dessa energia do vácuo, é muito grande essa contribuição na cosmologia. Porque o universo está em expansão acelerada, ele está acelerando devido a essa velocidade mínima e a esse fundo cosmológico, esse vácuo que está criando um efeito antigravitacional, fazendo o universo acelerar. Ou seja, os problemas que ainda estão na cosmologia, como a energia escura do vácuo, que domina praticamente 95% do universo, é feito de energia escura, ninguém sabe o que é a energia do vácuo, tem teorias que chamam de quintessência, quintessenciada e tal. Essas teorias vai jogar luz fundamental na compreensão dessas teorias do vácuo cosmológico, da matéria escura, que é um outro tipo de objeto escuro que é gravitacional, ele não é antigravitacional, ele é atrativo, porém escuro. Ninguém entendeu ainda. Isso tudo, na minha opinião, embora ainda tenha que dar um desenvolvimento maior, é resultado de uma nova estrutura de espaço-tempo onde a gravidade vai ter que mudar de novo. Onde a relatividade geral vai ser o caso particular de uma teoria de gravitação que tem seu valor, mas uma gravitação que vai ter a quântica dentro dela inserida e tudo nela inserido. Essa seria a grande conquista. Ainda estou no caminho, né? Ainda estou nesse caminho. Esse caminho é longo. Então vamos chegar lá, né? Em breve. Vamos chegar lá em breve. Só para a gente finalizar aqui, onde é que nós encontramos você? Nas redes sociais. É muito simples, é muito simples. Você tem que seguir o meu Instagram, Cláudio Nassif. E lá, toda semana, nós postamos lá reels nas quarta-feiras, nas segundas, terças e quartas, tem lá posts e reels lá publicados e de acesso a todos, com essa nova física aí que vai explodir, que vai dar o salto para a física do século XXI, igual a teoria de Einstein foi feita em relação ao século XIX. Me acompanhem, porque daí vem novidade. Não é só o que está nos livros, nas publicações, não são as linhas canônicas de teorias, são novas linhas, um trabalho totalmente original e que eu me esforço de todo o coração para que vocês compreendam de uma maneira simples e acessível. E os meus pares, embora tenham algumas perguntas para fazer, façam, e eu terei também um grande prazer de responder. Então, é física disponível a todos. Física, quântica, relatividade e o lado oculto das duas, seguindo a minha linha, acessível a todos. Parafraseando com Stephen Hawking, que escreveu aquele filme Uma Breve História do Tempo, aquele livro, que também virou Uma Breve História do Tempo, Teoria do Tudo, ele dizia o seguinte: se alguém encontrar a teoria do tudo, uma nova teoria, vai conseguir explicar até para uma criança e uma criança vai entender. Ele dizia isso. E, no entanto, essa teoria que eu estou falando, a velocidade mínima e tal, dá para vocês entenderem. Então, vocês estão entendendo e vão entender cada vez mais. Vamos encerrar nosso primeiro episódio aqui do podcast Nova Física. E esperem e nos aguardem para o próximo. Vocês conhecerão ainda mais sobre a teoria do
Dr. Cláudio Nassif, e vamos trazer aqui exclusivamente nesse podcast.